Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Condomínio em Pauta. Aqui, o seu condomínio está em pauta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esteja conosco aqui nessa linda missão de discutir condomínio. Esteja com a gente, acompanhe a gente, se inscreve no canal, no @Condomínio em Pauta no YouTube. Hoje está conosco uma convidada muito especial, mais do que especial, doutora Cristina Rodrigues Uchoa, advogada, com mais de 20 anos atuando no direito condominial. Doutora Cristina, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor ainda participando do Condomínio em Pauta. Muito bom participar do Condomínio em Pauta. Claro, né? Seja muito bem-vindo. Informações boas. E aí, tudo bem? Como você tá? Tudo bem? Tá bem? Tudo bem. Feliz de estar aqui? Muito feliz. Acho que gostei bastante. Gostou do Do estúdio novo? convite, do estúdio novo, das novas perspectivas. Muito bacana. Muito bacana. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre terceirização de mão de obra em condomínio. A contratação de empresas terceirizadas. É um bate-papo rápido, é um bate-papo descontraído, é um bate-papo mais simplificado, mas cheio de conteúdos valiosos para que você possa entender um pouco mais sobre esse tema. Falando de terceirização de mão de obra. E aí, o que é melhor? Na sua experiência de mais de 20 anos como advogada de condomínios, o que é melhor? Contratar funcionários orgânicos ou terceirizar mão de obra? O que você acha melhor pela sua experiência? Pela minha experiência hoje, eu acredito que a terceirização são os melhores resultados, porque assim você foca na administração, numa boa gestão, e outra empresa ela vai estar focada em administrar melhor os teus funcionários, trocar a rotatividade, você não fica refém, demorando tanto tempo para trocar um funcionário orgânico, quando fosse orgânico. A questão é o seguinte, né? Hoje o síndico ele acaba gastando muita energia quando ele tem funcionários orgânicos em administrar pessoas. Né? Ele tem que administrar ali, ele tem que administrar, às vezes, litígios ou conflitos ou problemas pequenos de moradores. Sim. Ele tem que administrar prestadores de serviço e aí ele ainda tem que administrar os funcionários orgânicos. Sim. Então, quer dizer, quando você fala em terceirização de mão de obra, você tira do síndico um pouco dessa responsabilidade. Ele vai continuar tendo alguma, mas é menor, né? Claro, é porque o síndico, quando ele está gerindo o funcionário, ele tem que se preocupar com uma substituição em caso de atestados, ele tem que se preocupar com o uniforme, com a postura, se usa boné, se está usando chinelo, está fazendo algumas coisas nesse sentido. E na postura, os afastamentos, licença maternidade, com a empresa terceirizada ele consegue passar, né, terceirizar essa administração, essa gestão, e isto fica muito bom. O interessante é que no funcionário orgânico eu tenho que gerir pessoas. No funcionário terceirizado, eu passo a gerir apenas o contrato, né? Sim, então, eu me relaciono com a empresa. Então, quer dizer, quando eu tenho um afastamento, eu não estou preocupado com esse afastamento, porque a empresa vai colocar um substituto. Sim. Se eu tenho um problema de falta, não tenho problemas, porque a empresa vai mandar um substituto. Se o funcionário está de férias, coisas do tipo. A questão, pessoal, é que no orgânico, vamos imaginar, o porteiro faltou. Se o síndico não tiver uma pessoa ali garantida para substituir, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ir ele para a portaria, né? Ele para a portaria, ou então contratar incorretamente, sem o devido registro, porque você precisa de uma coisa emergencial. Isto que é complicado, o dia a dia com o emergencial. Com emergencial. Então, quer dizer, eu também advogo em condomínios há muitos anos, assim como a doutora Cristina, e eu também tenho essa opinião de que o funcionário terceirizado é uma melhor opção em relação ao funcionário orgânico. Acho que o condomínio ganha mais com isso, o síndico ganha mais com isso. Existem alguns síndicos, alguns condomínios que têm alguma resistência, mas quando a gente olha no geral, são mais benefícios do que problemas, não é isso? Sim, principalmente os custos, porque os sindicatos da categoria terceirizada, ela tem um menor custo, que dá para equiparar com o sindicato da categoria orgânica, que é diretamente com o condomínio, né? Categoria, né? Com o sindicato diretamente do condomínio. Né? Porque, na verdade, o sindicato terceirizado, ele tem
algumas deduções, algumas reduções de custos. Então, isso está aproximando muito o valor de uma folha de pagamento orgânica de uma folha de pagamento terceirizada. Olha que interessante, olha que interessante. Então, eu tenho hoje uma aproximação, essa diferença era muito grande antes. Era muito grande. Hoje, nós estamos gravando esse vídeo aqui em 3 de julho de 2024, em julho de 24, então isso pode mudar também, não sei quando você vai assistir, se é de dia, de tarde, de noite, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 10 anos, mas em julho de 2024, hoje a gente tem uma aproximação entre o funcionário orgânico e o funcionário terceirizado. Por quê? Porque o sindicato terceirizado é um pouco mais em conta, o piso salarial é menor, os benefícios são menores, e os sindifícios, por exemplo, em São Paulo, que nós temos os sindifícios, já tem muito mais benefícios, né? Hoje os sindifícios você tem um custo muito alto, porque ele tem muitos encargos sociais, ele tem muitas responsabilidades. Então, se você colocar na ponta do lápis todas essas despesas, ele vai se equiparar ao que você pagaria para um terceirizado. Com certeza. No custo-benefício, nós temos, a GR Solution tem levantamento, né? Nós temos levantamento de todos esses custos e os custos são bem próximos. São bem próximos. Veja, não existe muito milagre, né? O custo hoje de uma folha de pagamento ou de uma terceirizada, dependendo do tamanho do seu condomínio, ele pode chegar a 50%, 60% da sua despesa mensal. É um custo alto. É um custo alto. É um custo alto. Tendo esse custo alto, seja terceirizando ou não, você precisa otimizar a sua vida como gestor. E para otimizar a sua vida como gestor, nada como delegar. E na terceirizada você acaba delegando à empresa. Agora uma coisa, eu sou síndico e eu tenho funcionários terceirizados no meu condomínio, eu não tenho funcionários orgânicos. Vamos partir dessa premissa aqui. Se eu tivesse esses funcionários terceirizados e eu tiver ali, tiver um problema de atraso, ou tiver um problema de uniforme, ou tiver qualquer coisa que eu precise chamar a atenção desse funcionário, eu, como síndico, posso ir ao funcionário terceirizado e chamar a sua atenção? Não, de maneira nenhuma. Porque você precisa falar diretamente com o superior hierárquico dele, do próprio funcionário, o representante legal da empresa terceirizada, para você não criar um vínculo de subordinação, que é um dos requisitos, um dos pressupostos da CLT para o vínculo trabalhista. Então, quer dizer, o reconhecimento de vínculo trabalhista exige algumas coisas. Habitualidade, ele exige a subordinação, a remuneração, e ele tem vários critérios que caracterizam o vínculo de trabalho. Então, a gente tira alguns critérios para não gerar o vínculo. E um deles que nós tiramos é a subordinação. Então, olha só, síndico, você ou seu conselho ou os próprios moradores não podem e não devem dar ordens diretas aos funcionários terceirizados. Isso, não. Jamais. Jamais. Você deve o quê? Todos os problemas que você tiver, você deve relatar para a empresa terceirizada. Sim, para o superior, que deve ter um supervisor, uma pessoa... Um encarregado. Encarregado, né? Sempre a pessoa que for da empresa. Jamais, como você falou mesmo, jamais para o funcionário. Isso é muito ruim, até na responsabilidade. Falando de responsabilidade, hoje quando você tem um funcionário terceirizado, você não está alheio, você não está isento de sofrer um processo trabalhista. Não. Você está sujeito. Sim. Estando sujeito a receber um processo trabalhista, dentro dessa sujeição, existem 2 tipos de responsabilidade. A responsabilidade solidária, em que você responde junto com a empresa, e a subsidiária, que se a empresa não pagar, você paga como condomínio. Sim. Qual é a responsabilidade numa terceirização de mão de obra em condomínio? Na verdade, as responsabilidades, em regra, são subsidiárias. Né? Conforme a súmula 331 do TST, você é responsável de acordo com o tempo prestado naquele condomínio, porque às vezes o mesmo funcionário, ele prestou serviço em vários condomínios da empresa terceirizada. Então, você tem a responsabilidade quando a empresa terceirizada não pagar, mas lógico que o judiciário ele vai exaurir todas as tentativas de cobrança. Contra a empresa principal. Contra a empresa principal, para depois estar cobrando subsidiariamente. Agora, se você cobrar do funcionário diretamente, criar um vínculo de habitualidade, de subordinação, de pessoalidade com o funcionário, aí você pode responder solidariamente. É até interessante isso, por quê? Alguns síndicos nos questionam, e você já passou por isso, eu tenho certeza,
Questiona o seguinte, olha, a terceirizada atrasou salário, a terceirizada não está pagando. Eu, como condomínio, posso ir lá e pagar o salário do funcionário direto e descontar na fatura da terceirizada? Jamais, né? Jamais. Isso é um problema, porque isso vai Jamais. atrair o vínculo. Aí a responsabilidade deixaria de ser subsidiária e passaria a ser solidária. E até a situação de, às vezes, eu vejo muitos síndicos cobrando da administradora para cobrar da empresa terceirizada os pagamentos. Olha, o pagamento do funcionário está atrasado, vale alimentação, vale refeição, PLR, algumas coisas. E isso não cabe, né? A pessoa que está, o tomador do serviço, o condomínio, ele não pode gerir isto. Quem tem que gerir isto é o superior hierárquico. É claro que se o síndico souber, mas ele vai conversar com o superior da empresa terceirizada e vai resolver essa situação. Mas jamais intervir com o funcionário e empresa. Porque o que eu percebo é o seguinte, o condomínio, como tomador de serviço, ele tem o dever de fiscalizar se a terceirizada está cumprindo a legislação. Sim. Isso ele tem que fiscalizar. Deve fiscalizar, né? Isso é muito importante. Mas ele não pode ficar gerindo, porque às vezes o funcionário fala, eu não recebi um feriado, olha, o meu vale-transporte veio errado, alguma coisa, esse tipo de coisa que ele jamais, não pode, porque isso deve criar umas responsabilidades desnecessárias, né? Um serviço desnecessário. Tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Olha só, já sabemos então que terceirizar é uma melhor opção. Hoje sim, com certeza. Já sabemos que terceirizar é uma melhor opção. Já sabemos que eu tenho como condomínio a responsabilidade subsidiária no mínimo. Sim. Pelas obrigações trabalhistas e tributárias daquele contrato. Sim. Perfeito. Mas agora vamos voltar um pouquinho atrás. Vou contratar uma terceirizada para o meu condomínio. Que cuidados eu devo ter? O que eu devo olhar? Com certeza, primeiramente, como está a empresa, se ela está saudável, na parte fiscal, na parte de processos trabalhistas, verificar como a empresa está no mercado. E se a empresa já tem um tempo também de empresa no mercado, porque ela tem que ter uma experiência, ela tem que ter uma saúde financeira, você tem que verificar a parte fiscal. Tem muitas empresas hoje, que nós estamos aí com algumas situações semelhantes, que elas nem têm enquadramento correto. Ela nem é uma terceirizada. Ela nem é uma terceirizada. Às vezes ela tem uma atividade econômica totalmente diferente do serviço que ela presta. Isso é muito ruim, porque na hora que você vai cobrar dessa empresa uma responsabilidade, você não vai encontrar, porque você fez um contrato errado. Eu me lembro de um condomínio, eu estou até tentando abrir aqui um comunicado que nós temos, que a gente encaminha sempre para os nossos clientes lá dentro do Grupo Rodrigues Solutions. Nós temos um condomínio recente que nós tivemos este problema. Nós estamos com as notas de retenção, por exemplo, com condomínio novo para o Grupo Rodrigues, e nas notas de retenção ele vem sem retenção. E aí é estranho porque uma empresa terceirizada com devidos fins, ela não é enquadrada na Simples. No Simples Nacional. Isso. Não pode. E aí nós vemos uma situação atípica, né? Nós recebemos as notas, vamos fazer o REINF, e aí nós deparamos com isto. Aí onde nós fazemos levantamento, notificamos a empresa e falamos, olha, você está ilegal e você deve gerar uma nota correta, porque lá na frente o condomínio vai ter uma responsabilidade, com certeza. Então o problema, sabe qual que é? É na escolha da empresa. Sim. O problema é anterior, né? Você na hora de escolher a empresa, é que você tem que tomar alguns cuidados. Então, isso é que eu acho que é o principal. Eu não localizei aqui, era algo que eu não tinha pensado, mas eu me lembro, basicamente. Vai contratar uma terceirizada, o que você deve olhar? Vamos lá. Primeiro, quando a empresa foi fundada, né? Geralmente escolher empresas que têm um maior tempo de mercado, já uma expertise no assunto, né? O endereço sede da empresa. Eu percebo muitas empresas que não têm endereço sede. Ela vai lá e tá assim, rua tal, número tal, apartamento tal. Ela não tem... Não tem uma estrutura, né? Não tem uma sede sequer para treinar os seus funcionários. Outra coisa, qual o capital social dessa empresa? Capital social é uma coisa autodeclarável. Então, não é um assunto principal, mas é importante. Como que a empresa vai receber 50 mil de fatura
e ela tem um capital de 20 mil reais, 10 mil reais. Já vimos capital de R$ 1.000. R$ 1.000, isso que eu ia comentar aqui. Nós vemos muito No mercado, né? no mercado, né? Muitas empresas com capital de R$ 1.000. E aí você tem E o síndico 4, quer 5 contratar. contratos de 30, 40, 50 mil reais. Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque o verdade. Código Civil diz que a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social. Embora no trabalhista essa responsabilidade amplie, porque desconsidera a personalidade jurídica, para fins civis, numa empresa limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada pelo valor do capital social. Quer dizer, aí você tem um capital social pífio, você tem um sócio com responsabilidade pessoal pífia. Outra coisa, qual o KNAI, a atividade econômica dessa empresa? Muito importante. Isso é muito importante, porque tem empresas que são... eu me lembro, até acho que eu citei em outro programa aqui, uma empresa contratada que era uma papelaria. Temos várias situações. Várias histórias assim, né? Histórias aqui que daria para escrever bater um livro. papo um tempo aqui. Então, isso daí quer dizer... Então, eu tenho que olhar qual é o KNAI, a atividade econômica da empresa, e se é compatível com o serviço que ela está oferecendo. Outra coisa, se ela é optante ou não pelo Simples Nacional. Por quê? Empresas de portaria, como regra, não podem ser optantes pelo Simples Nacional. Tem que fazer o recolhimento, as retenções corretamente e o condomínio fazer a retenção da nota. A fiscalização. Então, quer dizer, ela vai estar em lucro real ou em lucro presumido, jamais em Simples Nacional. Outra coisa, a empresa, você deve também observar o quadro societário dessa empresa. Sim. Porque às vezes os sócios, a empresa tem o nome limpo, mas os sócios têm lá uma ficha corrida civil e trabalhista enorme. Então, quer dizer, olhar tudo isso. Aí a empresa tem que te apresentar, para ser contratado, estamos falando só para contratar, certidão negativa da Receita Federal, certidão negativa da Fazenda Municipal, certidão negativa da Fazenda Estadual, porque embora ela não seja contribuinte como regra de ICMS, é importante ela esteja regularizada. Certidão negativa do FGTS, que é a GRF, né? Certidão negativa de débitos trabalhistas no BNDT, do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas do TST. Quer dizer, ela tem que ter essa certidão. Certidões pessoais da Justiça Federal e da Justiça Estadual, da empresa e dos sócios. Sim, nós temos um caso recente que é muito interessante comentar aqui, que é o caso de uma empresa que nós estamos com, em média, 180 processos. 180 processos? 180 processos de uma empresa terceirizada. E hoje eu me deparei que essa empresa ela tem 4 empresas abertas com CNPJs diferentes, buscando... entendo eu, né, buscando ludibriar o mercado, o sistema. Então, o que acontece? Se você não verifica tudo isso, você com certeza pode trazer um dano material para o seu condomínio. E eu me lembro que no caso dessa empresa especificamente, 180 processos essa empresa tem hoje no mercado aí. E eu me lembro que quando... É um síndico profissional que contratou essa empresa. E eu me lembro que quando foi contratar essa empresa, eu disse, olha, tem outras no mercado e tal. E o cara pagou para ver. Mas muitas vezes o representante da empresa tem um bom comercial, conversa bem, vem ali, te faz umas propostas, te dá uma jardinagem, te faz algumas propostas que são bem favoráveis para o seu condomínio, né? Comercialmente. E você acha que você está adquirindo algo que está favorecendo o seu condomínio financeiramente. Mas eu acho que isso a longo prazo não é algo real. Eu acho que é aquela velha história, né? O molho sai mais caro que o peixe. Isso, é verdade. O molho sai mais caro que o peixe. Por quê? Você tem que ter este cuidado, né? Eu digo o seguinte, a gente tem uma lista com tudo que a empresa deve apresentar para ser contratada. Sim. E se você abrir mão de alguma coisa daquela lista, você está maximizando o risco de ter um processo trabalhista. Você está maximizando o risco de aumentar a responsabilidade subsidiária. Vamos imaginar que o funcionário trabalhou para você 3 meses. A responsabilidade do condomínio, o contrato dele pode ter durado 3 anos desse funcionário com a empresa. Sim. Mas a responsabilidade do seu condomínio vai ser 3 meses, vai ser proporcional. Só que se você tiver vários problemas assim, como que você aguenta? Então, terceirizar é muito bom. Nós aqui, 2 advogados da área trabalhista, da área condominial, nós concordamos com isso. Sim. Mas com todas essas verificações. Com toda a cautela, né? Toda a cautela. Por isso que é bom você ter uma assessoria jurídica boa, uma assessoria condominial boa, para que você esteja respaldado e eles verifiquem todos os
essas Todos os situações, pontos, né? todos os pontos, porque uma má contratação de uma empresa terceirizada, eu acho que é um passo terrível. Como você falou, né? A terceirizada, ela tem uma porcentagem muito grande do custo mensal do condomínio. do ativo do condomínio, do custo mensal. Então, assim, é um dos cuidados que você deve ter com esse tipo de contratação, porque você pode afundar um condomínio. Com processos, né? Você pode comprometer, né, a parte financeira do condomínio, melhor dizendo. Mas é isso, pessoal. A terceirização para nós é uma coisa fantástica. Nós achamos uma coisa muito boa. O nosso cliente acaba tendo um resultado final muito melhor. Mas você deve ter muita cautela na hora de escolher essa empresa, muita cautela na hora de verificar esta empresa. A verificação mensal, né? Depois da contratação. E eu ia chegar aí. Porque, assim, nem tudo que reluz é ouro. Sim. As promessas para te vender o negócio podem ser muitas. Agora, te entregar, a realidade é outra. Agora é o seguinte, eu fiz toda essa verificação na escolha da empresa. Pedi todas as certidões, confirmei toda a autenticidade de todas as certidões, porque a gente já viu, infelizmente, empresas que apresentam certidões fraudulentas. Verdade. Fraudulentas. Agora eu tenho que estar fiscalizando isso todo mês, né? Todo mês. O que eu preciso pedir? Na verdade, todos os meses você precisa que a empresa te mande. É claro que ela vai sempre te mandar do mês, ela vai receber e ela vai te mandar do mês anterior. Por quê? Porque é claro que o vencimento, às vezes, ele sai antes do recebimento. Sim. Certo? Então, você precisa confirmar, verificar as guias de INSS mensal daquela empresa, se está tudo em ordem. A guia de FGTS está pago com RE, com a relação de empregados, que isso é o ponto mais importante. Não adianta te apresentar a guia de INSS e FGTS se não tiver a RE, que é a relação de empregados que estão naquela guia. Claro, porque, por exemplo, uma empresa ela pode ter 100 funcionários e ela recolher só de 20. Então, a RE ela vai mostrar que aqueles funcionários que estão no seu condomínio está devidamente recolhido o FGTS e INSS. O INSS também tem uma descrição do recolhimento por funcionário. Hoje, que já está tudo informatizado pelo ECAC, é muito fácil de fazer esta verificação. O E-Social já recebe todas essas declarações e no ECAC a empresa consegue imprimir isso de maneira muito simples. Sim, né? Então tem que conferir o INSS, o FGTS com RE, o envio, né, o recibo, o número do recibo do envio para o E-Social e verificar a regularização na medicina ocupacional. Para mim, são os pontos mais importantes. E os recibos mensais, é claro, né? Então, quer dizer, vamos lá, vamos recapitular. Sim. Você vai ter que pegar, a empresa vai ter que apresentar para você mensalmente, junto com a fatura. Ela manda a fatura, manda a nota fiscal com as retenções, tem que estar na nota fiscal. Sim. Então, ela vai te mandar fatura, nota fiscal com todas as retenções, acompanhado de FGTS pago do mês anterior, INSS pago do mês anterior, RE, relação de empregados que estão ali, e você tem que checar se os seus empregados estão ali, né? Os seus empregados não, os empregados dela que estão lotados no seu condomínio. Você tem que pedir a prova a folha de pagamento, né? Aquela folha de pagamento. Os recibos mensais. E os recibos mensais, a prova de pagamento dos benefícios, né? Todos os benefícios previstos em CCT, em Convenção Coletiva de Trabalho, Sim. daquela categoria. Então, isso é importante. E eu vou além. Eu acho que é importante também, semestralmente, você pedir que a empresa te mande as certidões dela, empresa. Né? Ótimo. Isso é ótimo. Na verdade, nós cobramos isso, né, dos nossos clientes. Eu acho que é muito importante a empresa apresentar isso para que você minimize riscos. Rodrigo, eu estou isento de risco? Você não está. Mas você me falou uma coisa aqui nos bastidores, quando a gente estava conversando, outra coisa importante que pouca gente checa. Folha de ponto e olerites confrontados com a folha de ponto. Você me disse Sim. isso. Por quê? É porque, assim, o que acontece? Às vezes, o funcionário, você não pode ter uma relação direta com o funcionário, como já foi falado aqui, né? Nós batemos esse papo. Mas você tem que verificar se o funcionário, ele também não está trabalhando de uma forma muito irregular, porque você não pode esquecer que você tem a responsabilidade subsidiária. Então, por exemplo, um funcionário que trabalha toda semana sem folga. Não pode. Ainda que esteja tudo pago, tá errado. Ainda que esteja tudo pago, ele não pode, de maneira nenhuma, né? Que exceda, sei lá... Ele não pode exceder as horas semanais. As horas semanais, que são 44, e as horas mensais, que são 220. Tudo que exceder tem que ser pago em hora extra. Mas as horas extras, lá também há uma limitação. Então, você não pode permitir que o funcionário trabalhe sem folgas. Por quê?
A lei trabalhista, a legislação, ela não permite isso. Mas você está vendo o funcionário ali e você acaba não falando com o superior sobre isso. E isso vai te trazer uma responsabilidade, claro, não pode. Quer dizer, você está olhando, a gente já passou por casos assim, de que o síndico fala, não, realmente, esse funcionário não folga nunca. E você não falou, não reclamou com a empresa? Síndico, o funcionário tá lá no seu condomínio, 7 dias por semana, tem alguma coisa errada. Ah, não, a empresa fala, não, mas eu tô pagando a folga para ele. Não importa, existe um limite para pagar folgas trabalhadas. O descanso semanal é necessário. Não só para a saúde física dele, para a saúde mental, mas para a saúde financeira e jurídica do condomínio, que vai ser o responsável subsidiário por isso, né? Igualmente férias. Tem muitos condomínios que ele tem uma empresa terceirizada e ele tem férias anuais daquele funcionário. Mas ele está vendo que o funcionário não tirou férias. Isso não pode. Então, são coisas que o síndico ou o zelador, eles devem fiscalizar. Porque isso é importante. Você verificar se está havendo muita irregularidade e já conversar com o superior. Peraí, isso não pode acontecer. Aqui não pode acontecer. Por quê? Porque isso vai causar uma responsabilidade para o condomínio lá na frente. Com certeza vai gerar um processo trabalhista. Agora, outra coisa. Você falou de medicina ocupacional. Essa era a engenharia de segurança do trabalho e a saúde ocupacional, a medicina ocupacional, estão na CLT há muito tempo. Contudo, é agora que a coisa apertou. Sim. E apertou por conta do E-Social. O que melhorou para o funcionário e piorou para a empresa nesse ponto? Na verdade, desde janeiro agora de 2024, o que piorou para a empresa é que, assim, você tem muitos cumprimentos de responsabilidades com a medicina ocupacional e eu acho que ficou um impasse, porque a medicina que tem que enviar os relatórios... A medicina que tem que enviar, você diz a empresa que eu contrato para fazer... Que contrato para fazer, ela tem que enviar os relatórios. Porém, a gente recebe o recibo e às vezes a empresa... A gente precisa ficar fiscalizando isso e, claro, que se não for enviado, quem vai ser passível de multa é o condomínio. Porque ele é o tomador do serviço. Então, o que acontece? Hoje existe uma multa eficaz, né? E isso é prejudicial porque o condomínio vai ser sempre responsabilizado diretamente. Aí não é nem indo para a Justiça do Trabalho. Mas, para os funcionários, eu acredito que melhorou, porque agora existe uma conferência melhor sobre... os exames periódicos, os laudos PPRA, PCMSO, PPR, que você tem que conferir, tem que verificar, né, os riscos profissionais. É porque antes, isso não era informatizado. Então você ia no médico, fazia um exame admissional, você fazia lá de vez em nunca um exame periódico e você fazia um exame demissional. Então você tinha o admissional, o periódico e o demissional. E você era uma folha, era um atestado médico. Agora não. Agora, eu sou a terceirizada. Então, eu como terceirizada tenho que contratar uma empresa de assessoria nessa área, uma empresa de saúde ocupacional e engenharia de segurança do trabalho. Essa empresa vai fazer os laudos ambientais do local e vai fazer os laudos das pessoas que trabalham nesse local. Dos riscos profissionais. Então, vai fazer dos riscos e das pessoas. Quer dizer, eu tenho o laudo ambiental e eu tenho o laudo das pessoas. Mas agora não basta me entregar esse laudo. Essa empresa de saúde ocupacional vai precisar transmitir esses dados para o sistema do governo, para o E-Social. A gente tenta falar aqui de uma maneira menos técnica possível, para que todo mundo consiga entender. Então, a gente não vai se apegar muito ao rigor técnico, porque a gente quer que as pessoas que não têm conhecimento entendam. Então, o que acontece? Então, você vai pegar esses laudos, esses relatórios, e como empresa, eu sou a empresa de saúde ocupacional, não basta eu mandar para terceirizado ou mandar para o condomínio, eu preciso mandar isso pro E-Social. Então, quer dizer, agora para o condomínio tem mais uma responsabilidade, porque o condomínio precisa estar de olho... Cuidando, verificando isso. Porque senão pode dar problema. Dá problema. Então, na verdade, você está trabalhando com uma medicina ocupacional hoje, o ano que vem você pode estar trabalhando com a outra, e daqui um determinado tempo, a justiça vai te cobrar essa multa, e você vai ter que correr atrás. Quer dizer, na verdade, resulta tudo para o condomínio. Para o condomínio. Porque o grande problema é que se você não escolheu bem a terceirizada e ela não está cumprindo essas coisas, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer. E aí, a empresa terceirizada fecha. O condomínio não fecha. O condomínio vai estar sempre lá. E aí, numa execução trabalhista, você pode ter penhora de conta bancária, que é o Cisbajude, que é o bloqueio da conta bancária, por 30 dias, tudo que entrar
na conta bancária, se tiver uma execução trabalhista, vai ficar sendo bloqueado até o limite do débito. Mas se o condomínio não tiver caixa para isso, vai penhorar bens do condomínio. Ah, o condomínio não tem nada no nome. Não, o condomínio tem um faturamento mensal. A gente já viu vários condomínios ao longo da nossa jornada que chegam para nós, né? Com o nosso cliente não acontece porque a gente tem todo um trabalho preventivo. Sim. Mas quantas vezes chegaram condomínios para nós com o faturamento bloqueado? 30% do faturamento penhorado. Sem conta bancária, porque se abrir bloqueia 100%. 30% penhorado e um caos. Então, assim, cansamos, direto chegam clientes para nós com esse cenário, né? Novos clientes que vêm de uma falta de assessoria, vêm de um problema. Então, quer dizer, gente, fiscalizar é fundamental. Escolher bem a empresa é fundamental. E ter uma boa assessoria também é fundamental. Ah, com certeza, porque através da assessoria do Departamento de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e Recursos Humanos, que você vai conferir tudo isso. Todo mês você tem que estar atrás de todos os envios, de tudo corretamente, para que você não tenha esse problema. Gente, eu quero que vocês entendam nesse bate-papo aqui sobre terceirizada, de obrigações da terceirizada ou como escolher a terceirizada. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o Brasil tem um sistema tributário bastante burocrático, bastante difícil, e um sistema trabalhista igualmente burocrático, igualmente difícil. Fazendo tudo certo, você já corre um risco interpretativo de alguém achar que você não fez algo certo. Sim. Já tem esse risco fazendo tudo teoricamente certo. Se você negligenciar o básico, aí esse risco vai ser maximizado 1000 vezes. Então, quer dizer, já estamos num país que o problema de interpretação da retenção fiscal já é um problema. Há uma discussão, por exemplo, o condomínio fica em São Paulo, a terceirizada fica em Mogi das Cruzes, o ISS retido recolhe em São Paulo e Mogi, quer dizer, tem discussão, há quem defenda que seja aqui, há quem defenda que seja lá, tem posição do STJ sobre o tema, mas pra você entender que, ó a bagunça que acontece, no Brasil a coisa é bagunçada, a empresa terceirizada às vezes está no Simples Nacional, e não pode, então ela não tem retenção, mas deveria ter, então ela está recolhendo a alíquota errada, o condomínio vai ser responsável no futuro por isso, outro problema. Então, quer dizer, você tem que ter várias cautelas. Então, você tendo todas essas cautelas, você já reduz o risco básico. Já. Mesmo assim, né? Justiça do Trabalho, assim, na Justiça do Trabalho, você vai sofrer outros problemas. Porque de repente você tem Hoje, né? O prestador de serviço na área da limpeza, ele faz até exame de sangue periódico. Que interessante. Que é para saber o que ele mexe, como está o sangue, se os ativos que ele trabalha estão sendo prejudiciais para a saúde dele. E todo ano é feito isso. E aí, a própria medicina ocupacional, um médico habilitado, fala assim, dá o laudo falando, olha, esse funcionário ele não tem direito à insalubridade, não é insalubre, não é periculoso o trabalho dele. E você chega na Justiça do Trabalho, a primeira coisa que nós temos é o pedido de insalubridade. Para o faxineiro. Isso. E o pior, né? Hoje nós temos um pedido de periculosidade para os porteiros. Porque eles entendem que se você trabalha perto de fiação, o porteiro, ele tem direito à periculosidade. E é uma coisa que a gente tem brigado por isto, né? Nós temos defendido uma tese, temos... Tido êxito, né? Obtido êxito, graças a Deus, mas... umas coisas que você vê, a medicina ocupacional, que tem o conhecimento técnico, fala isto, e a justiça ainda discute toda essa situação. Aqui a gente está falando de saúde ocupacional como gênero, tá? Porque existe a área médica e existe a área de engenharia. Então, o que é ambiental é engenharia de segurança do trabalho. O que é pessoal é o médico ocupacional. Mas aqui a gente fala em saúde ocupacional para pegar a coisa toda, senão a gente tem que ficar tomando cuidado com as palavras. Então, tem isso. Nós vimos, eu me lembro desse caso até recente, em que uma funcionária era uma porteira, você se lembra disso? Ela pediu adicional periculosidade porque ela disse que trabalhava com fios perto dela. Eu lembro que eram umas caixinhas, tinha até as fotos no processo. Na verdade, era embaixo da mesa, da bancada onde ela trabalhava, tinha uma porta. Então, ali tinha uma fiação telefônica. E ela tirou a porta... E bateu fotos. E bateu fotos. Quer dizer, ela já tinha essa intenção, mesmo antes de sair do local de trabalho. E eu lembro quando a gente foi quesitar esse caso, qual a voltagem que passa lá? E era só interfone. Era só interfone. Não dá para morrer eletrocutado. Desculpa aí se tiver algum engenheiro elétrico que diga o contrário, mas no normal,
né? Numa situação normal, não dá para morrer eletrocutado no fio de interfone, né? A não ser que ele esteja ligado na alta tensão, o que não é o caso. Então, a perícia foi a nosso favor, né? A favor do Foi nosso até cliente. interessante, o perito viu que ela tirou, porque O tinha... perito falou no O laudo. perito falou no laudo que foi realmente, não tem como, não tinha nem como ter acesso a nada ali, mas são casos que a gente vê que alguma fiação está irregular, por isso que é bom também deixar o local corretamente, né? As caixas fechadas, não passando fiação, isso é muito importante também. Outra questão importante é ficar de olho na questão da insalubridade, porque em alguns casos vai dar insalubridade. A jurisprudência é firme no sentido de que, por exemplo, produto de piscina. Então, os produtos químicos residenciais domésticos, eles chamam de domésticos, né? Os produtos químicos domésticos de limpeza não são por si só insalubres, não geram por si só insalubridade. Mas há casos em que o síndico diz para a empresa ou para o funcionário, seja orgânico ou terceirizado, compra no bruto e manda ele dissolver, né? Aí pode ter um risco de insalubridade, né? A cândida, o cloro, quando tem mais de um banheiro, que nós conseguimos mudar o cenário trabalhista, é porque às vezes tem condomínios que tem 4, 5 banheiros para utilização dos condôminos, dos visitantes, dos prestadores de serviços, e aí é constatado que usam muito cloro. Alta circulação de pessoas. Alta circulação de pessoas, aí com certeza caracterizaria a insalubridade. Porém, nossos clientes, a gente sempre orienta que não seja usado esses produtos, né? Hoje tem outros produtos que nós orientamos para que sejam utilizados. Veja só, gente, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, nós falamos da escolha da terceirizada, nós falamos dos riscos, da natureza jurídica, da responsabilidade, que é subsidiária, falamos de alguns cuidados, mas até no produto de limpeza... Tenho cuidado, por isso eu volto na situação. Assessoria. Assessoria. Assessoria é tudo. Um conhecimento do que você pode fazer, não pode fazer, sempre está verificando as legalidades para que você não tenha problema. Você sabe que o nosso trabalho, a gente que trabalha no ramo do direito, como advogados, o nosso trabalho é um pouco ingrato, porque funciona assim. Nós trabalhamos lá há 20 anos para o mesmo cliente. Aí na cabeça do morador, que não sabe de tudo que está pelos bastidores, fala assim, esses caras ganham para não fazer nada. Esses caras ganham para não fazer nada. Por quê? A gente não tem problema nenhum. Não, gente, é o contrário. Vocês não têm problema nenhum porque a gente faz muito. Porque a gente está fazendo nos bastidores. Quer dizer, você não está preocupado com o seu produto de limpeza? Nós estamos. Você não está preocupado com o controle de ponto? Nós estamos. Você não está preocupado com o FGTS, com o INSS da terceirizada? Nós estamos. Quer dizer, é isso, né? É isso. A gente está verificando tudo. Bastidores, onde ninguém vê. E aí essa semana nós tivemos um problema muito interessante. Uma comissão diretiva falou sobre verificar as notas. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Vamos verificar as notas, como está enquadrada a empresa terceirizada. Peraí, primeiro você tinha que verificar na contratação, que é o que nós falamos aqui. Depois você tem que ir verificando se ela não está retendo, é porque está errada. Mas você tinha que verificar isso na contratação. Essa a questão, é que sempre sobra pra gente, né? Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Esse caso que o condomínio, que a empresa deu 180 processos, ela tá com 180 processos, a empresa terceirizada, ninguém conta que nós fomos contra a contratação dessa empresa. É verdade. E que nós não fomos... Na verdade, a gente foi contra na sugestão e... A empresa foi contratada em diversos condomínios desse determinado síndico profissional sem a gente ser consultado, previamente. E aí, quando chega a bomba, a culpa é nossa. Claro, nós vamos pegar na mão do cliente e vamos ajudar a resolver. E vamos resolver. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o trabalho de gerir um condomínio ele é de 4 mãos, no mínimo. Você tem que ter a sua assessoria, mas o síndico também tem que ter... como que eu posso dizer? Ele tem que ter também o cuidado de ouvir a assessoria. Porque o grande problema é o seguinte, todas as vezes que chega contrato para eu analisar, eu sempre digo o seguinte, eu estou olhando o aspecto jurídico, se o contrato é juridicamente adequado. O aspecto comercial, nós como seus advogados, não temos como conferir. Porque o aspecto comercial é uma escolha. Preço, que empresa vai fazer, o que não vai fazer, quer dizer, eu não tenho como escolher o comercial, eu só escolho o jurídico. Eu digo, olha, juridicamente é bom, é ruim e tal. Eu me lembro agora, recente,
acho que tem umas 2, 3 semanas, uma síndica estava contratando uma terceirizada e nós dissemos para ela, olha, a empresa tem problema aqui, aqui e aqui. Nós documentamos isso para a síndica. E adivinha o que ela fez? Contratou. E a gente diz, olha, não é recomendável contratar, porque o KNAI está errado, o capital social é baixo, a empresa tem um endereço fake, gente, desculpa, não tem como uma terceirizada estar sediada na rua tal, número tal, apartamento tal. Até porque ela não treinaria bem os seus funcionários. Ela está num apartamento de 45 metros quadrados sediada, não faz sentido. Na verdade, num prédio residencial, onde é até proibido, inclusive pela convenção do condomínio, ter atividade comercial. Então, quer dizer, é óbvio que está errado. Né? Um escritório de contabilidade está numa residência, faz sentido, o cara trabalha home office. Um advogado que trabalha lá, só ele, no notebook dele, tudo bem o endereço dele ser na casa dele. Agora, uma terceirizada, não tem sentido nenhum. E aí a gente orienta e ignoram. E aí depois chega a bomba para o advogado resolver. Ou então chega a eleição de outra comissão diretiva e aí ela te cobra, peraí, por que vocês nunca fizeram isto? Aí você tem que explicar que você não escolhe toda a vida dessa situação que não depende de nós. Então, é o que você falou mesmo, nós estamos de 4 mãos. Então, se você não tem 2 mãos que trabalham corretamente, aí vai ficar sempre algo pendente aí como responsabilidade. Outra coisa que eu vejo como problemática, cansei de ver, o síndico escolhe a empresa, não checa, não segue o rito lá que o advogado orienta, no caso nós orientamos, e aí dá problema. Aí na hora que chega a nota para pagar, fechou já o contrato, fechou, acabou, os funcionários estão lá, nota fiscal da empresa, número 1. Aí você fala, caramba, número 1. Verdade. Nota fiscal no mês seguinte, número 2. Aí você fala, caramba, não emitiu nota para mais ninguém, só tem esse condomínio. Aí você passa o outro mês, nota fiscal número 3. Gente, já vimos acontecer. Pessoas que criam empresas apenas para atender aquele determinado condomínio. Já vimos isso. Isso também é grave, tem que tomar cuidado. É aquela história, né? Não basta ser honesta a mulher de César, ela também precisa parecer honesta. Por mais que você seja muito honesto, quando você tem a empresa com nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6 em 6 meses, é óbvio que ela foi criada só para atender aquele condomínio. Tem alguma coisa errada. Eu acho que entendo também que a comissão ela tem que entender que ela está gerindo, né, fazendo a gestão de uma empresa. Então ela tem que tomar o cuidado. Condomínio é uma empresa. É uma empresa e ela tem que tomar o cuidado. E a comissão diretiva, o síndico, ele tem que tomar essa cautela e não fazer o que ele acha melhor, e sim o que é mais correto. Como nós falamos aqui, né? A empresa ela precisa ter os requisitos certinhos, ela não pode ter nota 1, nota 2, nota 3. Então tem vários cuidados, né? Vários cuidados para isso. Então tem que tomar essa cautela sim, porque administrar condomínio é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Gente, é sério o negócio. Tem muita gente com amadorismo na coisa e esse amadorismo não pode. O amadorismo custa caro lá na frente. Agora uma coisa, deu tudo errado, fui processado. Eu condomínio, tá? Fui processado. Quais alguns cuidados que eu tenho que ter? Primeiro, recebi a carta de citação, fica de olho no prazo. Tem síndico que manda a carta de citação para nós depois que já foi até a audiência. Ele recebe, engaveta, tem que tomar esse cuidado, né? Porque se perder, perdeu. Ou a própria portaria acabar esquecendo, não tem uma orientação, e isso é muito prejudicial. Muito prejudicial. Então, primeiro, cuidado com a citação, cuidado com quem recebe as suas correspondências e tenha cuidado de... A audiência é só em setembro, nós estamos em janeiro. Já manda para o seu advogado. Sim. Já manda para o seu advogado imediatamente. Não espera, não confia na memória. Já manda. Outra coisa, quem que tem que ir, nós já estamos caminhando para o fim, quem que tem que ir nessa audiência? Conta para nós. Quem vai nessa audiência, em regra, é a empresa que presta serviços terceirizados. Ela tem uma cláusula contratual, em regra também, que ela é responsável. Então, ela vai nomear um advogado, nomear a sua representação, ou levar um preposto, ou te convidar o síndico a ir na audiência. Porém, se é uma empresa que não está mais trabalhando no seu condomínio por cautela, você deve contratar com o seu jurídico para que eles compareçam na audiência. Olha só, vamos ver se você entendeu. Existem muitos contratos de terceirizada
que a própria terceirizada fica encarregada de fazer a defesa do condomínio num processo trabalhista. Sim, essa é a regra. Essa é a regra. Salvo exceções, essa é a regra. Mas você tem que tomar cuidado, por quê? Eu já vi casos em que a terceirizada tem essa cláusula, ela assume essa obrigação, mas na hora de ir na audiência, ela só apresenta a defesa no nome dela. Ela não defende o condomínio. A maioria das empresas terceirizadas não defende o condomínio. Aí sabe o que acontece? Você fica com uma revelia, você fica confesso. E mesmo que ela faça acordo, isso não é bom para você. Não é seguro, né? Não é seguro. Não é seguro. Você tem que ter esse cuidado. Então, se tem no seu condomínio lá uma cláusula que a empresa responde, exija que a empresa leve o advogado, exige que ela faça a defesa em nome do condomínio e, como regra, o representante do condomínio lá na audiência, regra geral, deve ser o síndico ou alguém que tenha conhecimento dos fatos. Não dá para nomear um preposto, porque nas audiências você pode nomear um preposto, que é uma pessoa física que vai ali representar aquela pessoa jurídica. Só que muitas vezes, na Justiça do Trabalho, o preposto é descartado. Por que ele é descartado? Porque levam alguém que não sabe nada dos fatos. Na Justiça do Trabalho, você precisa que o preposto que esteja representando o condomínio ou esteja representando a terceirizada seja alguém que conheça os fatos. Senão acontece o quê, doutora? Senão acontece a situação de você chegar lá, o próprio juiz falar assim, não aceito esse preposto. Ele não sabe nada? Ele não sabe nada. Você tem que conhecer dos fatos, mesmo que for um síndico novo, eleito recentemente. Ele tem que se inteirar e ele deve falar lá na audiência, se ele for ouvido, eu conheço sim os fatos, mesmo que ele não participou dos fatos. Jamais alguém que está representando o condomínio pode dizer que não conhece dos fatos, seja síndico ou seja preposto. Você precisa saber dos fatos. Então, cansei de ver. Senta na frente do juiz, vamos ouvir o preposto. Senta o preposto na frente do juiz. Então, você sabe... Não sei que dia ele trabalhava. Você sabe o que ele fazia? Não sei o que ele fazia. Você sabe quem é ele? Não sei nem quem é ele. Eu fui eleito agora, acabei de entrar. Então ou sou só um morador, ou sou um funcionário da administradora, ou sou alguém... Não dá, né? Nós orientamos bem os síndicos, os prepostos, os síndicos eleitos novos, sempre. Nós temos essa cautela também. Nós orientamos bem, falamos, olha, você tem que saber, então participamos para aqueles que não conhecem dos fatos, né? Inteiramos ele de todo o assunto e fazemos com certeza uma audiência muito bacana, mas temos que tomar esse cuidado. Isso é importante, tá? Na audiência trabalhista. Recebeu a citação, já manda pro seu advogado. Se não tem advogado, já procure um imediatamente, não espera, por mais que esteja longe. E tem essa situação da empresa terceirizada, cobra da terceirizada que ela faça efetivamente a sua defesa. Mesmo que ela vá fazer um acordo, você precisa da sua defesa como condomínio. E outra coisa, que o representante do condomínio na audiência, o preposto, ou seja, o síndico, ou seja, alguém, funcionário da administradora ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos, senão vai dar problema. Isso mesmo. E se for uma empresa terceirizada que já está te dando problema, não permita que ela faça a sua defesa. Com certeza ela vai te gerar outros problemas. Porque às vezes a terceirizada quer que você seja condenado, porque ela já está com problemas financeiros, então ela negligencia na sua defesa para que você seja condenado. Porque aí ela vai ser condenada, você vai ser condenado, ela não vai ter patrimônio, e aí vai direcionar para o condomínio vai ter patrimônio e vai pagar o passivo trabalhista. Aí você pega o seu jurídico, faça com que ele faça a sua defesa, e ele vai pleitear lá para você a exclusão do polo passivo. Exclusão do polo passivo, ou pelo menos a suspensão do processo até o pagamento, caso haja um acordo, caso seja feito algum pagamento. E existe uma outra coisa, a gente precisa terminar, o assunto daria para ir muito mais longe, mas é o seguinte, se a terceirizada não está cumprindo as obrigações trabalhistas, se ela está negligenciando, atrasando o salário, isso, aquilo, possivelmente você precisará fazer uma consignação em pagamento. Primeiro você vai notificar a empresa para que ela regularize, extrajudicialmente, amigavelmente, não resolveu. O passo seguinte você pode reter o pagamento. O artigo 476 do Código Civil diz que nos contratos bilaterais, uma pessoa não está obrigada a cumprir a sua obrigação sem o implemento da do outro. Então você não pode sair pagando as suas mensalidades se ela não está pagando os funcionários. Se ela não está pagando os funcionários, o que você tem que fazer? Possivelmente notificá-la para que ela regularize o que ela não estiver cumprindo, se ela não estiver pagando um tributo. E se ela não regularizar, você vai precisar procurar um advogado para possivelmente fazer uma consignação em pagamento. Aí discute-se se é na Justiça Civil, na Justiça do Trabalho, aí tem uma discussão que talvez hoje a gente não tenha, hoje certamente a gente não vai ter tempo de falar disso, outra hora a gente pode falar desse assunto.
Sim, isso é muito importante. Você fazer até uma rescisão, se for necessário. Uma rescisão forçada, né? Uma Isso, rescisão porque litigiosa. muitas vezes você precisa de uma empresa terceirizada trabalhando efetivamente, mas o assunto é longo, dá para a gente ir longe aqui com essa situação. O que você não pode é ver a empresa negligenciar obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias em geral e ficar quietinho. Isso você não pode porque você é o síndico, você é o condomínio. Aqui a gente está falando para síndico, subsíndico, conselheiro, moradores ali envolvidos na gestão condominial. Então, quando eu falo você, eu estou falando você condomínio. Você condomínio, o gestor do condomínio, o que você não pode é ficar em berço esplêndido. Procura seu advogado, procura sua administradora, procura seu jurídico. Por quê? Porque a gente precisa ter este cuidado fiscalizatório. Bom, vamos para a parte final, já temos que terminar, já estamos no horário aqui. Quer fazer as considerações finais? Eu creio que esse assunto é muito amplo, dá para a gente bater muito papo aqui, falar de muitas precauções, de muitas legalidades, de muitas situações, mas hoje nós entregamos aqui uma parte das prevenções que você deve fazer, da boa consultoria que você deve ter. Agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui com esse trabalho aqui do Condomínio em Pauta, trazendo uma boa informação para todos os moradores de um condomínio, para toda a comissão diretiva. Estamos aqui para isso, para ajudar vocês a terem uma gestão 100%. É isso aí, ó. O Instagram da doutora Cristina Rodrigues Uchoa, o Instagram dela é Cris R. Uchoa. Cris R. Uchoa é o Instagram dela. O Instagram do Condomínio em Pauta é @condoempauta, né? E no YouTube, o Instagram e o TikTok. Nós também começamos a postar cortes no TikTok, também é o @condoempauta. E no YouTube é o Condomínio em Pauta, né? Condomínio em Pauta, procura a gente lá no YouTube. O programa Condomínio em Pauta é uma iniciativa do Grupo Rodrigues Solutions, é marca registrada, inclusive, do condomínio. O Condomínio em Pauta é marca registrada do Grupo Rodrigues Solutions. Então é sempre um prazer ter você aqui. Acompanha a gente, segue a gente lá no YouTube, segue a gente no Instagram. E é isso. Um grande prazer. Doutora Cristina, muito obrigado. Uma honra estar com você. Aqui para colaborar com a informação. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Até mais.